custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Patrícia, ontem foi o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas em todo o território nacional e dados da PNAD contínua do IBGE revelam que entre o quarto trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2021, o número de ocupados no Brasil passou de 95 milhões e meio para 95,7 milhões, mas no mesmo período a população ocupada em trabalhos domésticos diminuiu de 6,2 milhões para 5,7 milhões. O que esses dados refletem acerca do trabalho doméstico no Brasil hoje, mas também a respeito do próprio mercado de trabalho como um todo atualmente, Patrícia? Então, lamentavelmente, né, Glauco, o que nós vemos nas estatísticas do trabalho é justamente a confirmação desse sentimento que todos nós vivemos e o que nós vemos nas ruas, né, que é um mercado de trabalho absolutamente precarizado, um mercado de trabalho empobrecido, né? E os dados do emprego doméstico, eles mostram justamente isso, né? Porque o trabalho doméstico, o emprego doméstico, ele tem sido, ao longo da história, dos anos, uma alternativa para as mulheres, principalmente para as mulheres negras, né? E isso tem muito a ver com a herança patriarcal, escravocrata que nós temos. Em 2015, nós tivemos, com a aprovação da emenda constitucional e da lei complementar, um avanço nesse caminho, reconhecendo o trabalho doméstico como um trabalho como qualquer outro, porque até então o trabalho doméstico, como se misturam, né, o espaço público com o espaço privado, e os afazeres domésticos é tido como natural das mulheres, então o emprego doméstico era invisível desse ponto de vista, né? Até você deve se lembrar, e os nossos ouvintes também, do quanto houve polêmica na aprovação da emenda constitucional e da lei complementar equiparando os direitos, né? Então, a gente teve ali um breve avanço, vamos dizer. E o que nós vemos hoje, na verdade, é um retrocesso desse processo todo. E um retrocesso dessa categoria de trabalho, né? Um retrocesso e ainda precarizado, né? Ainda pior do que ele era antes até 2014, antes da aprovação dessa legislação. Então, o que nós temos? As mulheres, ele era importante, o trabalho doméstico para as mulheres, e ele continua sendo bastante significativo. Do total de ocupadas no Brasil, em 2019, 14% estavam no emprego doméstico, né? Em 2021, 12,8% dessas mulheres, das ocupadas estão no trabalho doméstico. Mas essa redução não significa que melhorou a situação, como era o caso lá de 2015, né? Neste caso aqui, significa que houve perda de postos de trabalho e ainda não recuperamos o patamar lá de 2019. Quando nós olhamos para a questão da raça, nós vamos ver que as trabalhadoras negras é que tiveram uma perda maior. Desse montante de trabalhadoras domésticas, é importante a gente destacar aqui que mais de 50% são chefes de família. Portanto, este trabalho sustenta a família, né?
Eu digo que piorou a situação, porque em 2019, as ocupadas em trabalho doméstico com carteira assinada representavam 9%. E esse número, em 2021, caiu para 7,6%. E o trabalho doméstico sem carteira, o que recuperou foi o trabalho doméstico sem carteira assinada, né? E aí, olhando para o rendimento, o que nós vemos é um empobrecimento de uma categoria que já era muito empobrecida, né? Que já tinha baixos salários, não? Então, em 2019, e isso se reproduz 2020, 2021, 30%, um terço das trabalhadoras domésticas eram pobres, ou seja, tem renda per capita até meio salário mínimo, ou extremamente pobres, com renda per capita de um quarto de salário mínimo. Nós estamos falando aí de 230 reais. Quando nós adicionamos a variável raça-cor, nós vamos ver que esse número chega perto de 40%, ou seja, uma parte significativa dessas trabalhadoras com jornadas extensas estão aí no segmento de pobres e muito pobres, né? Olhando o rendimento, nós vamos ver que também já era muito pequeno, assim, perto do salário mínimo em 2019. A média de rendimento das trabalhadoras domésticas em 2019 representava 46% da média dos ocupados de uma maneira geral, né? Em 2021, essa relação ela cai ainda mais, né? Representam só 45%. Aí, de novo, quando a gente coloca a variável raça-cor, nós vamos ver que as trabalhadoras domésticas negras em 2019 recebiam 44% da média dos ocupados, e em 2021 tiveram uma queda maior, que foi aquilo que eu disse, representa só 42% da média do salário dos ocupados. E lembrando que nós temos baixos salários, então, em termos reais, o valor médio da remuneração da trabalhadora doméstica em 2021 era 900, no final de 2021 era R$930, das trabalhadoras domésticas negras R$875, ou seja, nós temos uma boa parte das trabalhadoras domésticas ganhando abaixo do salário mínimo. E isso é tratado de uma maneira natural, né? Como se fosse natural, já que está fazendo o serviço que são os afazeres domésticos. Então, o que nós, caminhando aí para concluir, eu sei que já devo ter ultrapassado o tempo, pedir um pouquinho da sua paciência e agradecer já por ter deixado, né, Glauco? O que nós vemos então um retrocesso, e quando começa a aparecer nas estatísticas, significa que o aprofundamento ele é muito maior do que a gente pode captar nas estatísticas, né? Então, aquela equiparação social e trabalhista do trabalho, do emprego e do trabalho doméstico que nós começávamos a avançar lá em 2015, ela volta a ficar mais longe de ser alcançado, né? E qual é o maior problema? É que enfrentar esses desafios significa encarar e superar preconceitos, discriminação, a herança do patriarcado, da servidão, da escravatura, que também nós demos passos para trás nesses últimos anos de governo Bolsonaro. E é muito difícil fazer essa discussão, porque, de um lado, nós temos a falta dos serviços sociais, né? Que também, a partir da emenda de teto de gasto de 2016, foi relegada, né? Deixou de ser feita.
somadas aí a um envelhecimento da população que precisa de mais cuidados, a falta de políticas de conciliação entre o trabalho e as responsabilidades familiares, fazendo aumentar a demanda por esses serviços. Do outro lado, nós temos o aumento do desemprego, da desigualdade, da pobreza, levando as mulheres a essa atividade. E a essa atividade cada vez mais, como nós vimos nos números, desprotegidas, com jornadas maiores e menos remuneradas. Do ponto de vista da sociedade, o trabalho doméstico, ele então, como sempre, e agora mais ainda, ele supre a falta dos equipamentos públicos e dá a possibilidade de outras mulheres saírem para o mercado de trabalho. Entretanto, a gente acaba num beco sem saída de novo, porque é quem cuida das cuidadoras, né? Quem cuida das casas, dos filhos e dos afazeres domésticos quando essa trabalhadora vai trabalhar e possibilitar que outras mulheres saiam para o mercado de trabalho. E acho que tem um elemento que é fundamental, que dificulta muito a discussão, é que o trabalho doméstico, ele reduz as tensões familiares, né? Porque tem uma discussão que é muito difícil de ser enfrentada, que é a divisão mais igualitária dos afazeres domésticos dentro da família. Então, você substitui essa discussão e esse debate pelo trabalho de uma outra mulher. Então, nós começamos a evoluir nessa discussão lá nos anos de governo Lula e Dilma, até tem projetos no Congresso que discute esse compartilhamento de responsabilidades, e nesses últimos anos, de 2016 para cá, andamos a passos largos para trás, né? Então, aquele pequeno ganho se perdeu nesse período. Patrícia, tem um aspecto importante da sua análise, que é o fato de que nos períodos de crescimento econômico, com melhora do mercado de trabalho, como a gente teve em parte ali da primeira década dos anos 2000, na verdade o nível de ocupação do trabalho doméstico caía, né? Porque as mulheres tinham mais possibilidades de ingressar em trabalhos formais, em trabalhos com rendimento superior. Em geral, nos períodos de crise, o trabalho doméstico ele vira uma das únicas possibilidades para boa parte das mulheres, em especial para as mulheres negras, e ele volta a subir. Só que esse dado, né, isso a gente considerando toda a série histórica da PNAD, agora quando considera só esse, entre o quarto trimestre de 2019 e o mesmo período de 2021, a queda, quer dizer, existe um aumento da informalização, um rebaixamento salarial, e ainda por cima tem gente que não consegue nem isso, né? O que mostra o grau de gravidade do retrocesso que o Brasil vive, e em especial isso, né? Inclusive também pegando um outro aspecto que você aborda também, a questão da emancipação, né? Porque muitas mulheres tiveram aquelas que tiveram uma melhoria salarial entre 2003 e 2014, a renda média subiu 77%, mesmo aquelas que não conseguiram sair do trabalho doméstico, mas significava uma emancipação, por exemplo, para as filhas, né, que conseguiam isso, inclusive é muito bem retratado naquele filme Que Horas Ela Volta, né, que é isso, você tem uma possibilidade de emancipação para a próxima geração. Agora, tudo isso se perdeu em pouquíssimo tempo, Patrícia, uma questão de 5 anos. É isso, é lamentável, né? Muito triste a gente trazer essa reflexão nesse dia que é um marco, né? Que é tão importante. Se nós olharmos aí por faixa etária, nós vamos ver que houve de 2019 para 2021 um aumento das jovens, então na faixa de 18 a 29 anos, das jovens negras no trabalho doméstico. E a gente tinha vivenciado uma redução, justamente por todos esses elementos que você colocou, das oportunidades, da possibilidade de entrar na universidade, cursar fazer um curso superior, né? Ou seja, ascender. Então, é muito triste a gente ver um desperdício tão grande de talentos, né, de possibilidades e de sonhos que são das
meninas, né, das jovens, principalmente das jovens negras nesse país. Então, é bem isso que você disse, né? E mesmo esse trabalho tão precário, ele também não recuperou o mesmo patamar de 2019, né? Mas não pelo motivo bom, que seria a entrada em outras ocupações melhor remuneradas, mais reconhecidas, enfim. É triste. Patrícia, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, toda a sua análise. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Um bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a diretora adjunta do Diese, Patrícia Pellatieri. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.